3. Livro de Colossenses, capítulo 3. A partir do versículo 5. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 5. Os irmãos encontraram? Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 5. Vamos ler a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura ali na sua Bíblia. Diz a palavra do Senhor no livro de Colossenses 5, como Colossenses 3, versículo 5. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Pois essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despeis do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso. São bárbaros, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E no versículo 12 ainda continua dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, de seres agradecidos. Habita ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, consolai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando glória, dando graças, dando por Ele graças a Deus Pai. Oremos mais uma vez. Deus, muito obrigado por essa palavra que foi lida aqui. Deus, sabemos que somos limitados e falhos e precisamos, ó Deus Pai, do Teu Espírito Santo, que venha sempre nos purificando e venha nos instruir. Ilumina a nossa mente, ó Deus Pai, para que nós possamos assim olhar para a Tua palavra, aprender dela e crescer e buscar ser obediente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, a qual é um texto que é bem conhecido, talvez de muitos, mas é uma palavra que de dia após dia é necessário que nós reflitamos nesse mesmo assunto, de que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo, aqui no livro de Colossenses, ele começa a trabalhar em aspectos muito interessantes. Se você pode perceber, eu passei na liturgia, o pessoal da projeção, que eu ia falar até versículo 11, mas ao decorrer de ler, estudando, eu tive que estender um pouquinho mais, para falar até versículo 17, porque isso vai trazer um arranjo, vamos dizer assim, de aquilo que traz uma ideia mais centrada no capítulo. Acabei estendendo mais um pouquinho a leitura, mas acompanha esse raciocínio de Paulo a respeito do velho homem, do novo homem em Cristo Jesus. Hoje, nessa noite, vai ser um tema que eu quero conversar com você a respeito do novo homem em Cristo Jesus.
Isso é algo que nós precisamos cultivar e também viver. Eu gostaria de trazer uma ilustração bem prática, só para você entender a respeito daquilo que eu quero falar. Imagina que você é um funcionário e você trabalha, porém você tem um chefe muito ruim e ele te oprime, e esse chefe, ele mandava em você, ele te dava ordem e você simplesmente obedecia, porque você necessitava daquele lugar, ou às vezes você estava cego e você não sabia o que fazer. Com o passar do tempo, esse chefe foi trocado na sua função ali, na sua área. Entrou um novo chefe. Esse novo chefe é um chefe bondoso, misericordioso, que te conduz, que te instrui a um caminho certo. E ele te abraça quando você precisa. Porém, ele simplesmente fala para você: não obedeça mais o seu antigo chefe, porque seu antigo chefe é ruim. Seu antigo chefe vai te levar a uma vida de escravatura de novo. Seu antigo chefe é péssimo. Você não precisa mais obedecer, porque ele não tem mais autoridade sobre a sua vida. Eu sou o seu novo chefe. E você precisa então viver a partir das orientações que eu estou te dando hoje. E ali então, o funcionário escuta essa mensagem, ele fica muito feliz. Eu tenho um novo chefe. Ao decorrer da caminhada, parece que começa a bater a saudade daquelas coisas que ele obedecia antigamente. E ele então começa a lembrar muito mais das coisas que ele fazia antigamente do que a ordem que o chefe estava dando para ele. Chega um momento, o outro chefe, por perder cargo, ele ficou tão irado, ele tenta ainda bater na porta, dando ordem por fora para esse rapaz ou mulher que estava ali trabalhando. Dando ordem, a antiga ordem que ele sempre estabeleceu. Só que são ordens que oprimem o funcionário. E o funcionário, de vez em quando, está lá ouvindo essa mesma orientação, mas que não deve ser obedecida. Isso é uma ilustração que eu tentei trazer só para você entender a respeito de um velho homem e um novo homem. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, percebemos que Paulo ele está comunicando com a igreja, trazendo eles a um entendimento de que eles agora não precisam praticar mais as coisas que eles praticavam. Por quê? Porque uma vez que eles agora estão em Cristo Jesus, que ele fala, uma vez que eles então estão mortos e ressuscitados junto com Cristo Jesus, eles têm agora um novo líder. Eles têm agora, a igreja agora tem um novo chefe que comanda na vida deles. Eles não precisam obedecer àquela antiga vida, que era vida que simplesmente sabemos que vem do diabo, que oprime e o desejo dele é matar, roubar e destruir. Simplesmente, agora, uma vez, isso que ele vai falar no versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas do alto, não mais nas coisas daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ele mostra aqui agora que vida de um crente, vida da igreja do Colossos, deve tomar uma nova direção, porque eles são uma nova criatura, porque eles são um novo homem a partir da obra de Cristo. Não um novo homem a partir do legalismo, que tinha falsos ensinamentos naqueles dias, que muitos ensinavam muita forma que a igreja podia alcançar, por exemplo, santidade. Uns eram até quase monges que se cortavam ali, jejuando, tentando buscar purificação, vida e mexe ali, porque eles querem alcançar a santidade, de ser uma nova pessoa, de parar de fazer as coisas que é ruim. Mas eu quero te dizer, sempre, desde que o pecado entrou no mundo, não tem um homem sequer que consegue agir contra o pecado, senão por meio da obra de Cristo. Mas uma vez que nós morremos com Cristo e somos ressuscitados com Cristo Jesus, então temos uma nova vida. Nós nascemos de novo.
Não somos mais a mesma criatura por causa da obra de Cristo. Por isso que ele agora fala no versículo 5 que a tarefa da igreja é continuar, manter a velha natureza morta. No versículo 5, isso que ele vai trazer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele vai mencionar aquilo que ele faz uma lista, aquilo que ele chama da natureza terrena. Quando você olha para versículo 1 até versículo 3, ou versículo 4, ele fala, pensai nas coisas do alto. Você fala assim, por que não devemos pensar nas coisas terrenas? Paulo está falando para não pensar nas coisas que são pecaminosas, para não ouvir as coisas que era antigamente algo que nos dava prazer, agora não deve ser mais algo que nós devemos ouvir e buscar até praticar. Então o desafio de um crente é continuar, manter o velho homem morto. Esse é o primeiro princípio. Se você é uma nova criatura, você tem uma nova vida em Cristo Jesus, então a ordem é: continua mantendo o seu velho homem morto. Porque ele todos os dias ele vai tentar aparecer na sua vida, tentar tomar o lugar do novo homem. E é um desafio para você se colocar como crente e falar não a esse velho homem. É isso que ele vai mencionar, as práticas do velho homem que precisam ser deixadas uma vez por todas. Isso envolve prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que ele chama também aqui de idolatria. Essas coisas, só pelo nome, você mesmo sabe que é ruim. Às vezes, por causa do pecado que te domina, daquele antigo chefe ainda que te domina, que te oprime e te leva a praticar isso, talvez você nem tenha força de sair dela. Mas eu quero te dizer, em Cristo Jesus você pode sair dela sim. Uma vez que você é morto e ressuscitado com Cristo, você tem todo o poder, no poder de Cristo, na força do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, você pode lutar contra o pecado. Não quer dizer que você nunca mais vai pecar, não é isso que eu estou pregando. Eu estou falando de você não viver escravo a isso. Uma hora você pode pecar, mas a sua vida não é isso, porque você tem um novo líder, um novo chefe que você obedece, e esse líder, e esse chefe na sua vida é Cristo Jesus, que te conduz e te dá uma direção que nenhum outro homem aqui na terra pode dar. Esse é o primeiro princípio: fazei morrer o velho homem. Eu vi uma piada um dia do pessoal falando a respeito do velho homem, de que ele foi batizado e achou que morreu o velho homem, mas uma hora apareceu esse velho homem para poder fazer as coisas que ele fazia. Ele achou que quando ele é batizado nunca mais ele não vai ter tentação. Mas pelo contrário, quando você decide viver em santidade, é ali que o velho homem bate na tua porta todos os dias, para tentar levar você a voltar nas suas antigas práticas que são erradas. E ali nós precisamos então força do nosso novo homem a partir de Cristo Jesus. Nós precisamos então do nosso chefe, que é Cristo Jesus, para nos conduzir. A ideia então é que a gente mortifica. Como crente devemos mortificar. Não apenas mortificar, nós devemos também despojar de tudo que nos prende. Paulo falou a respeito de despojar aqui na nossa liturgia, de forma bem clara. Despojar tem a ideia de despir, tem a ideia de você deixar do lado, tem a ideia de você abandonar. Isso é o convite do Evangelho para mim e para você. Uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, então que nós venhamos a viver uma nova vida a partir de Cristo. Nós então podemos viver uma nova vida a partir de Cristo, mortificando o pecado e despojando desse velho homem, deixando ele de lado. Aqui a ideia de palavra, por exemplo,
que traz a ideia de prostituição. É uma palavra quase que vai abranger toda a ideia de tipos de pecados sexuais que você pode imaginar. No grego, a palavra é porneia, que se refere a todos os tipos de pecados sexuais que violam e rompem o vínculo matrimonial. Porque Deus estabeleceu a forma certa desde o início, da fundação do mundo. Foi Deus que fez o primeiro casamento. Foi Deus que celebrou o casamento de Adão e Eva. E Ele deu o desejo a Adão tanto para Eva, porém, para que eles possam viver, multiplicar e encher a terra de forma lícita. Porém, o pecado, a prostituição, ela vai englobar todo tipo de pecado sexual nesse sentido de violar esse vínculo matrimonial de forma correta que Deus construiu. Também essa mesma palavra vai aparecer no livro de Gálatas 5, versículo 19, em 1 Coríntios 6, versículo 18, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, com a mesma pronúncia de prostituição, a ideia de porneia, daquilo que muitas vezes nós podemos falar hoje, aquilo que envolve a pornografia. Nós temos que lutar, buscar todos os dias, matar o velho homem. Você não faz isso uma hora e venceu, acha que acabou o velho homem. Não. Você não faz isso um dia, você não faz isso um mês. Por isso que não adianta jejuar 7 dias apenas, ou 30 dias, ou se mutilar e achar que você vai vencer o seu pecado. Você precisa se entregar aos braços de Cristo. Você precisa colocar ali junto, unidos com aquele que venceu o pecado e venceu a morte, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós devemos morrer com Ele e ressuscitar com Ele, para poder viver, para vencer o pecado, o velho homem que busca nos oprimir e busca nos levar todos os dias contra a vontade de Deus. A impureza que você viu que foi mencionado traz a ideia de corrupção, aquilo que é impuro diante de Deus, aquilo que é imundo, aquilo que, vamos dizer assim, é vergonhoso muitas vezes de mencionar. Então, como crente, nós somos chamados a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Não apenas isso, nós precisamos então olhar também uma outra palavra que ele mencionou aqui, sobre desejo maligno. Você conhece talvez alguém que tem tanto desejo maligno no coração, que parece que todo plano que ele tem na mente é um plano, vamos dizer assim, maldoso. Às vezes não é para assassinar alguém, mas às vezes é para fazer algo que é contra a palavra de Deus. Às vezes é para mentir, às vezes é para roubar, às vezes é para fazer outras coisas que eu podia citar uma lista grande, mas são desejos malignos. Desejos malignos que vai contra a palavra de Deus e muitas vezes contra seu próximo. E você tem ela no coração, você fala que é o novo homem. E Paulo então desafia a igreja de Colossos a não viver, a matar o velho homem e buscar viver algo que é segundo a palavra de Deus. E outra palavra que ele vai trazer aqui é avareza. E ele vai trazer a ideia de avareza, que a avareza tem a ver com a idolatria. Paulo mesmo vai definir isso. Se você parar para olhar, ele menciona a avareza, que ele vai falar que é a idolatria. Lá no versículo 5. Por que a avareza é idolatria? Porque você acaba amando mais aquilo que você não se sacia dela. Você simplesmente está buscando isso para buscar mais, você nunca se satisfaz. Isso pode ser dinheiro, que você sempre tem, você nunca sente suficiente. Isso pode ser um tipo, vamos dizer, de objeto, de roupas que você às vezes fica adquirindo, você nunca se satisfaz. Pode ser sapato, pode ser qualquer coisa. Você pode ser um avarento, sim. Não apenas porque você... mas eu não tenho dinheiro, como que você é avarento? Não, você pode ter um ídolo no seu coração se você não tomar cuidado. Por isso, como crente, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e buscar então viver o novo homem. Isso é possível só apenas quando nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele para buscar viver aquilo que Ele nos propôs. Então, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós
amamos, para que isso não vira o ídolo no nosso coração, para que isso não nos afaste de Deus, para que isso não nos leva a viver o velho homem. Porque sem Deus, tudo que eu mencionei aqui é algo normal para muitas pessoas lá fora. Para muitas pessoas. Isso é que muitos se gabam. Muitos se gabam que eles são inteligentes mais para fazer mal. Muitos vão se gabar com a vida de promiscuidade. Achar que ele é um cara às vezes bonito, que tem acesso a todas as mulheres. Ou a mulher pode achar que é uma mulher que ela tem acesso a todos os homens que ela quer ter. Ou talvez você pode ter dinheiro e acha que você pode resolver tudo por dinheiro. Ou às vezes também você pode não ter nada e você pode gerar desejos malignos no seu coração para aqueles que têm. É um desafio e nós precisamos tomar muito cuidado, porque sem Deus, eu e você estaríamos muito felizes com isso aqui. E todas as vezes que nós estamos tão tranquilos com essas práticas erradas, que a Bíblia fala para a gente matar e despojar, alguma coisa está errada nas nossas vidas. Mas todas as vezes que nós olhamos por elas, precisamos chorar perante Deus e pedir que Ele nos dá a graça de lutar contra isso e mortificar esse velho homem. Versículos 6 e versículo 7 vai trazer algo que é muito importante. Observa o que diz a palavra de Deus. No capítulo 3 mesmo, versículo 6 e 7. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por causa dessas coisas que Deus vai punir aqueles que praticam o pecado de forma deliberadamente desobediente e estão tranquilos vivendo isso. É por causa dessas coisas. Quais coisas? As coisas que eu acabei de mencionar e posteriormente são as coisas que ele vai mencionar de novo no versículo 9 e 10, versículo 8 e 9. São coisas que faz com que a ira de Deus venha sobre muitos, porque estão vivendo de forma desordenada, obedecendo o antigo chefe, sendo que a ordem é: obedeça apenas a mim. Você não deve mais satisfação a seu antigo chefe. Porém, muitos acabam esquecendo disso. Escutam tanto o antigo chefe, que é o diabo maligno, que acabam obedecendo. Ou às vezes, por causa do desejo mesmo dessas pessoas, eles acabam se entregando a vida deles ao antigo homem, praticando toda maldade. Versículo 7. Ainda vai falar: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Ou seja, ele está lembrando que por causa dessas coisas que a ira de Deus vem. Quais coisas? As coisas que eu e você, antes de nós sermos crentes, a gente andava nela. Ou a gente já praticou. Então isso não deve ser mais conduta da nossa vida. A nossa vida deve ser uma vida que é moldada pela palavra de Deus. Aqui, a palavra de Deus vai nos mostrar de forma bem clara, no livro de Mateus 6, versículo 24, que ninguém pode servir dois senhores. Ou seja, você não pode servir dois patrões. Você tem que decidir se você vai servir a Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sirva-o, ou se você vai obedecer o seu antigo chefe e que assim você faça. Mas lembre que por causa dessas coisas que você vai obedecer do antigo chefe, que é o diabo, ou do seu próprio corpo, isso é motivo da ira de Deus cair sobre a sua vida. Isso é algo que nós podemos ver também quando o profeta Elias, ele reúne com o profeta de Baal. Ele perguntou ao povo lá: até quando vocês vão ficar dançando ali entre dois pensamentos? Vocês têm que decidir. Se é Deus, que é Deus de vocês, vocês precisam então segui-lo e adorá-lo. Se é Baal, então vão atrás dele. Sirvam-o. E você deve decidir isso. Você tem que ser crente.
e crente de verdade. Você tem que ser um filho de Deus que nascido em Cristo de verdade. Senão eu quero te dizer, você ainda está vivendo antigas práticas, e essas antigas práticas vai trazer a ira de Deus sobre sua vida. Se você pensa assim, mas tem tanta gente maldoso que está de boa ali, está mais feliz que a gente. Nós cantamos aqui a ira de Deus, e ela vai começar aqui, mas tem um dia definido que isso vai se consumar de forma plena. Aquilo que nós falamos do juízo final, onde aqueles que não morreram com Cristo Jesus, aqueles que não ressuscitaram com Cristo Jesus, vão viver longe de Cristo Jesus, lá no fogo, distante dele, longe da sua presença, longe desse prazer da glória de Deus. Esses serão punidos por causa de que eles são filhos da desobediência. Eu quero mais enfatizar, eu não estou falando da obediência como mérito para a salvação. Eu estou falando da obediência como resposta da salvação que você recebeu em Cristo Jesus. Uma vez que Ele morreu na cruz, manifestou a sua infinita graça sobre minha vida, sobre sua vida, e você recebeu o novo nascimento, então você precisa viver como um novo homem em Cristo Jesus. A palavra de Deus continua então nos instruindo a respeito de nós vivermos o Evangelho de forma que ela nos conduz à vida eterna. E em segundo lugar, sendo uma nova criatura, outro princípio que nós devemos ter, não é apenas matar o velho homem, e não é apenas também despir do velho homem, mas precisamos então revestir do novo homem. E esse novo homem, nós podemos revestir dos atributos dele na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vimos que ele foi o homem exemplar, não apenas exemplar, mas um rei, mas não apenas um rei, mas um salvador, não apenas um salvador, mas assim, o caminho, verdade e a vida que nos conduz para a eternidade. Então, se nós despimos do velho homem, precisamos vestir desse novo homem em Cristo Jesus, que é renovado em Cristo Jesus. Lá no versículo 10 e versículo 11, ele vai falar sobre isso. Revistai-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ele vai trazer aqui a respeito do novo homem em Cristo Jesus, colocando Jesus como modelo. Ele é o nosso modelo. Não apenas modelo, mas Ele é o nosso Salvador. Não apenas um Salvador, mas Ele sim é o caminho, verdade e a vida que nos leva à salvação. Então, quando nós revestimos do novo homem, estamos revestindo do novo homem que nós recebemos de Cristo Jesus, pois Deus que nos elegeu. Isso é algo que nós devemos então viver com atributos a partir daquilo que Jesus mesmo tem: bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando mutuamente. Aqui é importante falar a respeito do perdão. Do perdão, porque quando nós pensamos em perdoar, a única pessoa que deve vir na nossa mente é a obra de Cristo, onde nós podemos perceber de que tudo tem a ver com a graça. Graça é favor imerecido. Tudo tem a ver com a misericórdia. Misericórdia é tratar alguém da forma que ela não merece. Imagina que você merece ir para o inferno sendo punido porque você é pecador. Mas por causa da misericórdia de Deus, Ele te dá vida em Cristo Jesus. Imagina que você merece ser condenado, mas por causa da graça de Deus, da bondade dele, Ele sim decide te amar
Simplesmente. Você fala assim, mas eu sou bom. Eu quero te dizer, não tem nada de bom, nada de bonito em você, em mim, para que Deus venha enviar Jesus para morrer no nosso lugar. Não tem nada de belo, nada de legal para que Jesus compadecesse de nós. Isso tem a ver com a misericórdia e tem a ver com a graça, que é favor imerecido. E isso que ele dá exemplo, então nós devemos viver olhando para o modelo que é Cristo Jesus. Devemos desfrutar dos atributos, vamos dizer assim, dos frutos do Espírito Santo que ele planta em nós. Isso é perdão. Sabe aquela pessoa que vem na sua mente, quando se trata de perdão, você fala, eu posso perdoar algumas, mas esse está difícil. É esse que você deve perdoar. Esse mesmo. Seu perdão tem que começar nessa pessoa. Por quê? Porque você deve ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O novo homem em Cristo Jesus deve imitar o próprio Cristo. Fazendo o quê? Revestindo o novo homem que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Isso que ele fala no versículo 10. Nós precisamos revestir desse novo homem que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Quem nos criou é o próprio Deus. Deus que nos fez filhos e filhas. Ele que nos tornou santos, morrendo no nosso lugar, perdoando nossos pecados, para que nós possamos viver o novo homem. Então, a minha tarefa e a sua tarefa é revestir do novo homem. Nós não podemos simplesmente achar que nós temos novo chefe, já mortificamos o nosso desejo e acabou. Não, precisamos então viver fruto desse novo homem que envolve bondade, humildade, mansidão, longanimidade e assim. Essas virtudes são virtudes que nós podemos encontrar no livro de Gálatas, como eu falei na exposição passada. Nós precisamos suportar uns aos outros. Essa é a palavra difícil. Suportar, podemos tratá-lo em dois sentidos. Você deve ser suporte e ao mesmo tempo também suportar no sentido de suportar mesmo. Você deve ser suporte do seu irmão, dando suporte, ajudar a pessoa para poder caminhar mais milhas. Para isso você tem que ser longânimo, você tem que exercer a longanimidade, mas ao mesmo tempo você deve também suportar a pessoa no sentido de saber suportar mesmo, porque nós somos falhos. Uma hora você vai errar, uma hora alguém vai errar com você. Nós precisamos então ser longânimo como nova criatura em Cristo Jesus. Isso é algo que nós devemos entender, que é desafio para viver, mas algo que nos impulsiona a viver uma nova criatura em Cristo Jesus é o amor. Olha o que diz versículo 14: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Você quer viver uma perfeição? Ame mais. Você quer viver algo muito semelhante com aquilo que nós vamos viver com o Senhor Jesus lá na eternidade? Ame mais. Muitas vezes nós esperamos que as pessoas nos amem mais. A gente espera receber amor e a gente não sabe dar o amor. Mas o amor é vínculo da perfeição. É por causa de amor de Cristo que Ele nos amou e Ele se entregou por nós. É por causa de amor de Cristo que nós podemos amar. Ele nos amou, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, diz a palavra de Deus. Então, não espere apenas perdoar. Acima de tudo, antes de perdoar, você tem que amar a pessoa. E esse amor tem que ser um amor incondicional. Como eu falei, você não tinha nada de bom, eu não tinha nada de bom para que Jesus olhasse para mim e me perdoasse. João 3, versículo 16, que todos nós conhecemos, vamos recitar? João 3,16. Porque Deus amou
mundo de tal maneira que deu seu unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, simplesmente. A palavra de Deus começa afirmando o amor de Deus, independentemente de qualquer circunstância. E esse mundo aqui tem a ver com as pessoas. Eu e você perdido, longe da graça de Deus. No capítulo 2, mesmo do livro Colossenses, aqui, Paulo vai falar a respeito disso. Porque nós, ou como o povo de Colossos, eles estavam perdidos, longe da presença de Deus, mas a graça de Deus nos alcançou por causa desse amor. E esse amor é vínculo da perfeição. Se nós nos amarmos aqui na igreja, nós vamos poder perdoar uns aos outros. Se nós nos amamos, porque Cristo nos amou, podemos perdoar-nos, nós perdoaremos uns aos outros. E ainda, versículo 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Agora, olhando para esse princípio, nós vamos partir de que nós, como novo homem em Cristo Jesus, devemos viver então na soberania de Jesus, na soberania de Deus, porque o versículo 15, ele vai abrir essa porta para enxergar a soberania de Deus, porque a partir do momento que nós estamos vivendo como uma nova criatura, um novo homem em Cristo Jesus, quem deve ser o juiz, o árbitro para direcionar a nossa vida é a paz de Cristo. Ali entra a palavra soberania. Então eu, sendo novo homem em Cristo Jesus, eu tenho que entender que Deus é soberano. Eu tenho que entender que nessa soberania de Cristo, eu preciso depender, então, da paz de Cristo. E aqui é importante, então, a gente entender que quando se trata aqui da paz de Cristo, nós estamos tratando de uma pessoa, porque Cristo é a nossa paz. Se nós estamos falando da paz de Cristo, talvez você vai perguntar assim, mas o que é a paz de Cristo? O livro de Efésios, que você pode abrir ali e conferir, se quiser, Efésios 2, versículo 14, Paulo vai declarar, porque Ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz? É o próprio Jesus Cristo, e que a paz então de Cristo seja o nosso árbitro, seja o nosso juiz. Que Cristo me conduza. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Que Cristo conduza a sua vida. Que Cristo seja soberano. Quem comanda a sua vida. Se você quer vingar uma pessoa, por amor de Cristo, perdoa. Se você quer praticar algo que é contra a palavra de Cristo, olha por aquilo que Cristo fez por você e fala, eu não vou fazer por aquilo que Cristo fez por mim, eu preciso viver em santidade. Tudo que você for fazer nessa vida, precisa passar por esse juiz, por esse árbitro. Agora estamos na Copa do Mundo, todo mundo deve estar assistindo um jogo, pelo menos na vida. Né? Alguém está aqui que não assistiu nenhum jogo? E tem um ali, estava viajando, né? Também não gosta. Mas o árbitro, você tem que entender que seja Cristo semáforo na nossa vida. Se acender vermelho, é porque está comunicando alguma coisa. Se acender verde, é porque você pode passar. Eu vou facilitar para o irmão que não assistiu o jogo aqui. Eu sei que ele entende do jogo também. Mas a ideia é isso, que haja alguma coisa que alerta na sua vida para que falar que está certo ou não está certo. Para que falar está errado ou não está errado. Se você não tem isso na sua vida, tudo é bom, tudo é legal, ou tudo é ruim. Você já conhece pessoas assim? Que parece não quer olhar para a soberania de Deus? Não quer olhar que Deus é soberano? E essa palavra soberania, nós cantamos ela aqui às vezes na igreja. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. Absoluto. Nosso Deus é absoluto. E Ele, então, deve ser o árbitro na minha vida e na sua vida. Aqui, quando ele trata da soberania, ele vai mencionar algumas palavras que é muito importante. A paz de Cristo, a palavra de Cristo, glória de Cristo.
Isso que ele vai trazer aqui. Ele vai falar assim, no versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, espirituais com gratidão em vosso coração. E em tudo que fazeis, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Quando nós entendemos que Cristo é soberano na nossa vida, que Deus ele é soberano na minha e na sua vida, esses três elementos devem ser visíveis como uma nova criatura em Cristo Jesus. Aqui envolve a paz de Cristo. A paz de Cristo é algo muito importante, porque Jesus ele foi anunciado no livro de Isaías que ele é príncipe da paz. Lá no livro de Isaías 9, versículo 6, ele foi anunciado príncipe da paz. Quantas pessoas que carecem da paz e buscam a paz de toda forma? Você conhece? Muitas pessoas. Números incontáveis. Eu e você muitas vezes nos encontramos nessa situação. Você fala assim: eu só quero a paz. Eu quero te apresentar a paz. Existe um Jesus, Deus Todo-Poderoso, soberano absoluto. Ele é príncipe da paz. E ele dá a paz que o mundo não pode dar. Não sei o que você tem passado na sua vida. Não sei quais são as coisas que te afligem. Eu quero te dizer, em Cristo Jesus, você pode ser uma nova criatura encontrando essa paz. Não sei quais pecados que te escravizam, que você fala: eu tentei várias vezes e não consegui. Eu quero te dizer, em Cristo Jesus, você consegue sim, em nome de Jesus. Ser liberto da pornografia, ser liberto da prostituição, ser liberto da mentira, ser liberto daquilo que te escraviza, que você não consegue nem viver, porque ela domina o seu ser. Jesus, ele é príncipe da paz, para te dar paz, para ser um novo homem na sua vida, que não te oprime, mas te conduz para uma vida de salvação. Essa paz que nós cantamos muitas vezes aqui, nós falamos isso, que eu sinto na minha alma, não é porque tudo vai bem, mas é porque existe uma esperança inabalável. Existe uma esperança que nós olhamos para Cristo e falamos: tudo vai passar. Eu tenho certeza que isso aqui vai passar. Eu vou viver a eternidade com esse príncipe da paz. E a paz dele é inabalável. Que isso seja agora na sua vida. Todas as vezes que você olha para as circunstâncias dessa vida e pense que não está nada bem, eu quero que você olhe para a soberania de Deus. Saber que ele governa tudo e nada foge do controle dele. Inclusive seus passos que você dá, inclusive o seu deitar e o seu levantar. Ele está te vendo e ele está te conduzindo. Descanse nessa paz. Que essa paz seja o árbitro no seu coração, para te conduzir a perdoar a pessoa que mais carece do seu perdão, da mesma forma que você carecia do perdão de Cristo. Seu pai, sua tia, seu irmão, seu filho que você não quer saber mais dele, ou às vezes seu amigo que te fez algo tão terrível que você fala imperdoável, e outras coisas ali que eu não sei nem mencionar. Mas você sabe a pessoa que você deve perdoar. Que Cristo seja semáforo no seu coração, acendendo para te dar alerta. Quando precisa parar, que você pare, descanse nele, espere com a paciência. E quando precisa caminhar, e acender aquela alerta de caminhada, de passos, que você dê os passos seguindo a orientação dele. Na soberania de Deus, nós precisamos então da paz de Cristo, que seja o nosso árbitro, mas também precisamos da palavra de Cristo, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Cristo é algo muito importante, é tão essencial e negociável, que eu e você nunca devemos abrir mão dela. Nós devemos então olhar para a palavra de Cristo sempre, que essa palavra habite ricamente em vós,
porque é apenas por ela que nós podemos instruir e aconselhar uns aos outros. Porque se nós formos aconselhar uns aos outros por nosso mero conhecimento, o nosso velho homem pode muitas vezes bater na porta e trazer conversas que não é verdade. Mas se nós começarmos a aconselhar uns aos outros, por meio da palavra de Deus, que habita em nós, tenha certeza que você está direcionando a pessoa no caminho certo. Se não for assim, é porque às vezes é só no seu achismo. Eu acho. Não, usa a palavra de Deus para instruir, para aconselhar. O salmista pode falar assim, a respeito da palavra de Deus, que ele precisava guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor. Lá no livro de Salmo 119, versículo 11, diz assim o salmista: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Essa é a importância de nós entender que Deus é soberano e a palavra dele deve habitar no nosso coração para nos guiar. E a partir do momento que nós entendemos isso, podemos falar como salmista: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quantas vezes que dá vontade de dar um murro numa pessoa de raiva que te faz, a palavra de Deus vai lá e ativa aquele sininho no seu coração. Não faça isso, você é nova criatura. Quantas vezes que já deu vontade de xingar no trânsito, o cara lá buzinando e está errado te buzinando ainda. Você fala assim: eu sou uma nova criatura, eu não devo agir assim. Mas é a palavra de Deus no seu coração que vai te nortear. Se você não tiver ela, você simplesmente vai agir, às vezes, com aquilo que você vai ouvir do velho homem, do antigo chefe, que está dando ordem para te levar para a destruição. Porque o trabalho do diabo é matar, roubar e destruir. E, por último, ele vai falar da soberania de Deus. Também nós devemos, como nova criatura, então, vivendo, dando graças ao Pai. Eu não estou falando que, mesmo que as coisas estão indo bem, que você seja ali, só obrigado, graças a Deus. Mas em tudo dai graça. E isso é algo que nós devemos entender, de que nossa vida em Cristo Jesus tudo deve ser para a glória dele. Tudo que nós fazemos, isso seja em palavra, seja em ação, em tudo. E tudo que vem acontecer conosco, que nós venhamos então entregar na soberania de Deus, dando graças a Ele, esperando com paciência que Ele venha sim resolver tudo, às vezes que nós clamamos, às vezes que nós ansiamos. É isso que ele vai falar no versículo aqui 17: em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Também nós podemos falar: tudo que você receber, seja grato a Deus. Às vezes são aflições que você fala assim: mas por que eu? Às vezes a gente não tem explicação. Mas eu quero te dizer, o nosso Deus soberano, na soberania dele, ele não perdeu o controle de nada. Eu não estou falando tudo isso para colocar medo no seu coração, mas na verdade é para te conscientizar que Deus é soberano e Ele é Deus que morreu no seu lugar. Ele te deu uma nova vida, então viva uma nova vida em Cristo Jesus. Então viva como uma nova criatura, matando o velho homem que você era. Pare de praticar as suas práticas erradas antes de conhecer Cristo e comece a praticar as coisas que você entende que em Cristo Jesus deve ser praticado. Não apenas isso, você tem que revestir desse novo homem todos os dias. Como que você faz isso? Lendo a palavra de Deus. Como que você faz isso? Ouvindo a palavra de Deus. Como que você faz isso? Agindo segundo a palavra de Deus. Como que você faz isso? Em comunhão com seus irmãos, para que isso seja cada vez fortalecido. Se a gente esquecer dessas coisas, ficarmos sozinhos no nosso canto, porque a gente tem as nossas lutas, ou algum pecado que nos escraviza, eu quero te dizer, a tendência é que isso aumente mais, para ouvir o antigo homem, o antigo chefe. Todas as vezes que você buscar se isolar,
dessa palavra e não quer comunhão com ela, não quer comunhão com seus irmãos, você está se isolando e o velho homem vai bater na sua porta. E ele vai bater trazendo convites que vai te levar à destruição, que vai te levar à perdição. Então, nessa noite, para que o juízo de Deus não venha cair sobre você, quando ele vier para buscar aqueles pelo qual ele morreu por elas e essas pessoas morreram com eles, também ressuscitaram com ele, hoje é o dia de você repensar se você é um novo homem ou você simplesmente é uma pessoa que vive em desobediência e vive feliz com tudo que nós falamos aqui que está errado perante a palavra de Deus. E se porventura você está caminhando na direção errada, toma a direção certa. Cristo é a sua paz, Ele é a sua esperança. E se você está fazendo certo, buscando obedecendo, mas uma hora você acaba pecando, não pare, continua caminhando, continua olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele nos garante, em 1 João 1, versículo 9, que todas as vezes que nós pecamos, se nós pedimos, confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele é poderoso para te purificar de toda imundícia, para te tornar limpo todas as vezes que você chega a Ele com o coração quebrantado. Então não saia daqui desesperado, falando agora eu estou condenado, porque eu sou pecador. Mas sim, quando você reconhece seu pecado, olha para Cristo e arrependa e muda da atitude errada que você tem cometido e você tem caminhado por ela. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele venha nos fazer cada dia parecido mais com Ele, sendo nova criatura, criado segundo a sua própria imagem. Em nome de Jesus. Chamar o pastor Roberto para orar e impetrar a bênção. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos pelo nome de Jesus, o nome pelo qual nós somos salvos. Obrigado, Jesus. Não há outro nome dado entre nós, pelo qual importa que nós sejamos salvos. E assim eu te peço, Senhor, que no poder desse nome sejamos transformados. Amém. Sejamos despidos desse velho homem, sejamos revestidos de Cristo. Amém. Sejamos fortalecidos nesse propósito. Amém, Senhor. O Senhor mesmo disse que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Verdade, Deus. Portanto, Pai, pelo nome de Jesus, nos reveste de Ti e nos santifica. Amém, Senhor. Abençoe, Senhor, o Teu povo nesse propósito, Sim, Senhor. para que todo vício, para que todo domínio do mal Sim. caia por terra, Em nome de seja Jesus. verdadeiramente despojado. Sim, Deus. Quantos corações aflitos por causa do pecado estão aqui, o Senhor sabe. E o Senhor sabe e é poderoso para assim então transformá-los. Oh, Por Jesus. isso nós rogamos ao Senhor, transforma Amém. o povo. Sim. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. E agora, amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e a santa consolação do Espírito, seja convosco, o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Obrigado, pastor. Pedimos a todos que se aceitem em alguns instantes, temos alguns avisos e também boas-vindas aos nossos visitantes. Teremos as boas-vindas à família do Neif, da Cíntia, a Maria Esther e o